Bom, pessoal, vamos lá, para a gente não estourar aqui o time box. Tem ainda pessoal conectando, mas dá para a gente já começando aqui. Bom dia novamente, meu nome é Luiz Felipe, eu sou Product Owner aqui na TOTVS, trabalho aqui na área do TOTVS Backoffice da linha Proteus. E hoje eu estou aqui com meus colegas Rafael e Ronaldo, daqui a pouco eles vão aparecer aqui na tela para compartilhar essa apresentação comigo. E a gente vai compartilhar com vocês todas as novidades que a gente divulgou até no Universo TOTVS, né, que a gente apresentou no Universo TOTVS no mês passado, e agora compartilhar com todo o público. Todas as novidades que a gente tem para apresentar, que a gente tem para trazer, que a gente vai já disponibilizar na próxima release do Proteus, né, que é a 12.1.25.10, que vai ser lançado em outubro agora deste ano. Então, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho dessas novidades, ver como vocês podem otimizar a gestão administrativa das suas empresas, tanto no controle financeiro, de cobranças e na parte contábil, tá bom? Bom, para começar, vamos falar aqui como otimizar a gestão financeira especificamente. Então, eu começo trazendo aqui um tema que não é tão novo, né, que é o gestor financeiro, que a gente chamava ele de novo gestor financeiro, mas a gente está tirando o termo novo do nome dele, porque ele já não é tão novo, né? A gente lançou ele lá na release 12.1.33, lá em 2021. Só que por que eu estou trazendo ele aqui agora de novo, né? Porque a gente evoluiu, a gente está trazendo uma segunda versão do gestor financeiro. Então a gente fez uma série de melhorias e inovações no gestor financeiro. A grande maioria delas solicitações que vieram de vocês, nossos clientes, através de principalmente ali da central colaborativa, que é onde a gente coleta as necessidades, as demandas. Então, qual que foi a ideia aqui dessa evolução do gestor financeiro que a gente está falando, que a gente está trazendo uma central financeira aqui para o gestor financeiro, né? Ele vai se transformar de um gestor financeiro para uma central financeira. Porque qual que é a ideia? É que essa rotina passa a ser um centralizador de atividades daquele operador do financeiro, tanto aquele do contas a pagar, ou do contas a receber, ou até mesmo do tesoureiro, né, que trabalha ali com as duas carteiras. Então, ele continua com todo o processo ali de controle de fluxo de caixa, indicadores, maiores devedores e tudo mais, toda aquela parte de indicadores continua, né, aquela telinha que a gente chamava de painel de controle, ela continua, só que a gente trouxe mais coisas para cá. Então a gente começa que a gente tem uma nova tela inicial, que é uma tela totalmente personalizável. A gente disponibiliza os cards ali das principais rotinas nessa tela, que é essa que o GIF está apresentando agora. Então a gente já disponibiliza ali os cards para você ter um atalho para as principais opções. Inclusive a gente trouxe o dashboard para cá também, que lá é aquela rotina FATA 900. E aqui você consegue também personalizar essa tela. Você consegue trazer cards para cá para ser um atalho para as suas rotinas, quer seja até rotinas do padrão ou até mesmo rotinas customizadas. Tá? A gente trouxe um novo componente ali do gráfico do fluxo de caixa. A gente tem dois modelos ali no gestor financeiro para o fluxo de caixa, né? Tanto o gráfico quanto o que a gente chama de consolidado, que é o formato tabela. Agora a gente unificou esse mecanismo, ou seja, você configura qual é a visão do seu fluxo de caixa e ele vai apresentar nas duas visões. Antes você tinha que configurar cada uma delas. A gente trouxe um novo mecanismo de CRUD para fazer simulações. A gente trouxe uma coisa que foi muito solicitada. A gente tem agora uma série dos títulos vencidos, ou seja, antes você conseguia até ver ali quanto você tinha de título vencido a pagar ou a receber, mas isso não apresentava no gráfico, né? Agora a gente traz uma série no gráfico ali específica para os vencidos. A gente mudou um pouco o mecanismo ali da parte de entradas e saídas, que é essa parte do GIF. A gente trouxe em abas, porque a próxima etapa dessa jornada nossa é trazer a manutenção dos títulos para cá, né? Quer seja inclusão, alteração e até mesmo as baixas, elas vão ser importadas nas próximas versões para essa nova rotina, para essa nova versão do gestor financeiro, que vai se tornar aqui a nossa central. A gente trouxe também a opção de gráficos em botões. A gente trouxe uma visão também que agora você consegue trazer o seu fluxo, se você não quiser uma conta, quiser só a visão de títulos. Então tem uma série de novidades que a gente trouxe para essa nova versão, que a priori ela está sendo lançada exclusivamente para a release 25.10. E aí, junto com essas novidades do gestor financeiro,
na release anterior a gente já tinha lançado também a parte de inteligência artificial dentro do fluxo de caixa. Agora a gente traz uma nova versão com mais recursos aqui que ajudam a ter uma clareza maior e um controle dentro do seu fluxo de caixa, dentro do seu financeiro, ainda através do Proteus Insights, o mesmo mecanismo que a gente já tinha antes, né? Que é o que a gente tem de inteligência artificial dentro do Proteus. Só que a gente tem uma evolução dele aqui, que ele é muito mais assertivo, ele traz sinalizações automáticas, consulta histórico de notificações, enfim, a gente traz uma série de opções novas aqui para você conseguir ainda gerar mais insights na análise do seu fluxo de caixa. Uma coisa nova que tem aqui também no Insights é que você consegue, antes de ter ele efetivamente rodando, ele agora dentro do gestor financeiro ele tem um modo demonstração. Você consegue ativar o modo demonstração e ver como ele funciona com dados mocados, né? Que são dados fixos, não são os dados da sua base, mas dá para você já entender como que ele funciona, inclusive é o que o GIF está mostrando agora, dados fictícios, né? Mas aí, se você entendeu, você achou que é válido, você pode ir lá e fazer a utilização oficial, e aí você vai ter os dados reais da sua base dentro do gestor financeiro com inteligência artificial. Indo para o próximo tema, a gente aqui vem para o tema conciliador bancário. Qual que é a ideia, né? A gente trouxe uma nova rotina, né? Um novo mecanismo, um novo processo para fazer a conciliação financeira, a conciliação bancária. Esse processo, né, essa rotina foi lançado o ano passado e a gente efetivou ela, passou a ser obrigatória em 1 de janeiro desse ano, né? Aí só falando um pouquinho do conciliador, qual que foi a ideia inicial? Primeiro que o conciliador financeiro ou bancário, ele não é só específico do financeiro. Inclusive o Ronaldo Tapa, que está aqui comigo, vai falar um pouquinho do conciliador da parte contábil. O conciliador, ele é um mecanismo de conciliação genérico para todo RP. Então não fazia sentido a gente ter um mecanismo genérico para o RP e um mecanismo específico para o financeiro. Então a gente trouxe todo o mecanismo de conciliação bancária para dentro do conciliador back-office. E dentro dele, então, nós temos as visões de conciliação bancária. Esse conciliador back-office ele nasceu num processo de discovery alguns anos atrás, que alguns clientes participaram, e aí a gente trouxe ele para cá, lançamos as primeiras visões ali com a contabilidade, principalmente ali financeiro com contábil, que é algo que nem existia no padrão. E aí agora, esse ano, a gente trouxe as visões específicas de conciliação bancária, que é aquela conciliação que você vai fazer entre os seus movimentos financeiros com o seu extrato bancário. Então a gente fez piloto e a gente efetivou, como eu falei, em 1 de janeiro desse ano. E a gente já tem hoje mais de 3 mil grupos de empresa utilizando esse mecanismo do conciliador bancário dentro do conciliador back-office. Desde que a gente lançou efetivamente, efetivou ele em janeiro, a gente já fez uma série de melhorias de usabilidade, principalmente ali no que se refere mais processamentos em lote, para dar mais agilidade nos processamentos, tanto de conciliação como de cancelamento. E agora, nesse próximo pacote agora que a gente está lançando em julho de acumulado, a gente está disponibilizando também a possibilidade de clonar essas regras financeiras, que a gente tem duas lá, tanto automática como a manual. Agora a gente está lançando um mecanismo de poder utilizar o clone para personalizar essas regras. Então, se você quiser campos novos ou mudar até mesmo a regra de match, com essa funcionalidade que a gente está liberando nesse próximo pacote, você vai conseguir fazer. E a gente continua evoluindo. A gente tem lançado uma série de evoluções de acessibilidade, que são liberadas principalmente pelo nosso time aqui de framework, desculpa, e do POUI. A gente vai trazer mais inteligência artificial aqui para dentro do conciliador e a gente continua avaliando tudo que vocês colocam ali na nossa central colaborativa para ver o que tem mais de possibilidades de melhoria nessa rotina. Bom, falando aqui do conciliador, eu acho que bastante gente já conhece, né? Mas é bom destacar. A ideia de trazer ele para cá era não só usar a rotina, mas sim trazer mais produtividade e mais agilidade. Então, a gente trouxe a possibilidade de importação dos arquivos e a conciliação, tudo de forma automática. Então, hoje ele trabalha basicamente com o arquivo KNAB e você pega esse arquivo no banco e deixa ele numa pasta. O resto o Proteus vai fazer tudo automaticamente. Ele vai importar isso, ele vai ver o que tem match e ele vai conciliar tudo isso automaticamente. O que não concilia, ele fica lá na tela como pendente e você acessa a própria conciliação automática, que é a 0023,
e faz as conciliações que o sistema não conseguiu fazer de forma automática. Você consegue, nesse novo mecanismo, fazer conciliação que a gente chama de 1 para N, né, de forma aglutinada, ou até mesmo de N para 1. E você também vai consultando ali de uma forma fácil toda a evolução dos saldos. A gente trouxe também a possibilidade de já fazer os lançamentos de tarifas e encargos automáticos, que isso também era uma coisa manual no antigo. E a gente lançou também a possibilidade de importar de um banco o extrato via API, não precisando necessariamente de importar o arquivo KNAB. Para um banco, que no caso é o Banco do Brasil, a gente já consegue importar esse extrato por API, então nem o trabalho mais ali de buscar o arquivo KNAB não precisa mais. E a gente consegue acompanhar o dia, como está a conciliação, através de dashboards, que são dashboards nativos do conciliador, que são esses que estão aparecendo, por exemplo, na tela, e você consegue acompanhar de uma forma simples qual está eu já consegui fechar, já fechou, não fechou, tudo através das telas de dashboard do conciliador. E para quem ainda não utiliza o conciliador na parte automática, não faz a importação do extrato, a gente trouxe também uma visão que é a 0024 para poder fazer o lançamento de conciliação manual. Então, você consegue utilizar o mesmo mecanismo aqui para fazer a conciliação de forma manual, mas a gente pede aqui, e a gente acredita muito que a automática dá muito mais agilidade, então a gente ainda orienta que continue utilizando a 0023. Mas está aqui a 0024 também disponível, caso alguém precise usar a forma manual. Indo agora também para um tema que a gente lançou lá junto com o gestor financeiro na 12133, que é o portal do cliente, né? Mas muita gente ainda não conhece e a gente fez uma série de inovações aqui nesse último ano e por isso que eu estou trazendo também como tema de destaque. Então, para quem não conhece, o portal do cliente é aquela ferramenta que a gente disponibiliza para os nossos clientes Proteus, que na verdade quem vai usar no fim do dia é o cliente de vocês, né? A gente fala que no final quem usa é o cliente do nosso cliente, para ele poder fazer um autoatendimento e não precisar ficar acessando a área financeira de vocês para pegar, fazer download de boleto, ver que as notas, copiar a linha digitável de boleto, fazer download de DANF, de XML. Então, o portal oferece uma série de recursos, né, para que seu cliente consiga se autoatender. E aí a gente fez algumas melhorias aqui, a gente disponibilizou, por exemplo, como eu falei, o download da DANF do XML, que era uma coisa muito solicitada. Se você emite nota fiscal de serviço, agora o seu cliente consegue ir lá e pegar aquela nota de serviço através do link da prefeitura, que a gente já pega direto pelo Proteus e disponibiliza no portal. O seu cliente, se esquecer a senha dele, ele consegue, sem precisar falar com ninguém da área de TI de vocês, ele consegue fazer o reset da senha através do esqueci minha senha. Ele consegue fazer mais uma série de funcionalidades, tudo sem precisar entrar em contato com a área de vocês. A área de TI de vocês, ele consegue fazer. E as novidades que a gente trouxe é a parte de personalização do portal. Então, você consegue personalizar mais o portal. Por exemplo, você consegue trocar o logo do portal, você consegue pôr um logo de vocês, né, para o seu cliente ver que ele está acessando os dados da sua empresa. Você consegue colocar uma tela, por exemplo, se você usa uma tela de orçamento, você consegue disponibilizar essa tela de orçamento para o seu cliente, mesmo nativamente o portal não oferecendo. A gente disponibilizou a parte de pedido de venda também, se você quiser disponibilizar a tela de pedido de venda para o seu cliente, inclusive a possibilidade dele incluir pedido de venda. Então, tudo isso o seu cliente consegue fazer pelo portal e você consegue adequar a tela de acordo com a necessidade. E aí, agora indo aqui para soluções financeiras, eu acho que todos já devem ter ouvido falar que aqui dentro do grupo da TOTS existe a Techfin, né, que é a TOTS Techfin, que é o braço financeiro aqui dentro da TOTS, que é uma joint venture da TOTS com o Itaú, né, e a Techfin oferece uma série de produtos voltados ao crédito, né? Então, tudo que você tem nos seus relacionamentos com fornecedores ou clientes, a Techfin tem algum tipo de solução para atender. Então, por exemplo, ali com seus fornecedores, capital de giro, TOTS mais prazo, para você prolongar o pagamento. Se você tem um pagamento para fazer para um fornecedor e você precisa de mais prazo, através do TOTS mais prazo, você consegue prolongar, por exemplo, esse pagamento. Pensando aqui no seu relacionamento com clientes, você consegue utilizar o TOTS mais negócio para ter uma linha adicional de crédito voltada especificamente para o segmento de B2B.
E ali na parte de cobrança, né, a gente tem tanto o TOTS pagamento instantâneo, que é para aquele cliente que faz a venda e quer só fazer a cobrança através do Pix, né, só com QR Code, não quer gerar um boleto. E a gente tem agora, recentemente, também a integração nativa do Proteus com o TOTS boleto híbrido da Techfin, que é o que vem para a evolução das nossas APIs aqui do Contas a Receber. A versão nova agora que a gente está lançando é através da integração com a Techfin, o TOTS boleto híbrido. E tem também o TOTS Antecipa, que é o que você já tem para receber daqui a algum tempo, e você precisa antecipar esse recebível, você consegue fazer isso também através do TOTS Antecipa, e você consegue antecipar esses recebíveis que você tem ali para mais para frente. Ainda falando de integrações e soluções aqui dentro de casa, a gente tem toda a linha Gesplan aqui integrada nativamente com o RP. E o que é a Gesplan, né? A Gesplan é uma empresa que a TOTS adquiriu alguns anos atrás, e ela oferece uma solução de inteligência financeira que vem para complementar o RP. Então, ela traz mais visões para decisões mais assertivas. Então, basicamente aqui, por exemplo, dentro do gestão de fluxo de caixa e tesouraria, que é um dos produtos da Gesplan, que vem aqui para complementar o RP no que se refere ao fluxo de caixa. Você consegue fazer múltiplas visões e cenários comparativos, coisa que o RP não consegue fazer. Você consegue trazer visões de fluxo de caixa, por exemplo, pensando em centro de custo, né, que o nosso nativo do Proteus é sempre voltado à natureza. Então, você consegue fazer uma série de visões, cenários e comparativos mais assertivos através do Gesplan, gestão de fluxo de caixa e tesouraria. Um outro produto da Gesplan é o Gesplan Operações Financeiras, é o que você consegue fazer com uma gestão dos seus contratos, tanto de aplicações, empréstimos, garantias, fianças, mútuos e derivativos. São controles que dentro das rotinas do Proteus não existem, e que você, se tem essa necessidade dessas operações mais complexas, o Gesplan consegue atender de uma forma bem global, inclusive para operações fora do Brasil. Gestão de cláusulas e obrigações contratuais é um outro módulo que você consegue para controlar suas cláusulas de contratos, que traz agilidade, segurança e diminui riscos na gestão dessas obrigações. A solução de arrendamentos e locações, que é basicamente para atender a norma da IFRS 16, e essa tem uma integração nativa aqui automatizada com o RP, com a parte contábil do RP. E uma última solução que acabou de tá sendo lançada, que é o planejamento orçamentário, que você consegue fazer uma gestão do seu orçamento, mas de forma muito avançada, e planejar aquele orçamento para o seu próximo ano. As soluções, todas as soluções da Gesplan, elas são integradas nativamente com o Proteus, quer seja no financeiro, quer seja na contabilidade. Então, você não tem, se você adquirir algum produto da Gesplan, você não tem a necessidade de ter um desenvolvimento para integrar API, nada disso. Isso está tudo nativamente integrado. Então, a partir do momento que você contrata uma das soluções, já vai estar tudo funcionando com o seu RP. Se você quiser conhecer um pouco mais, quer seja das soluções da Techfin ou da Gesplan, dá uma consultada no seu executivo de negócio, o ESN TOTS, que ele vai trazer maiores detalhes de cada uma dessas soluções, tá? E aí, falando um pouco de roadmap, a gente fala que o que vem por aí, que as novidades não param, né? A gente lança release, e a gente já está trabalhando aqui na 2610, que é outubro de 26. A gente tem um tema muito quente no momento, que é a reforma tributária. Então, aqui, falando de financeiro especificamente, a gente tem rotinas que a gente vai ser muito afetado pela reforma tributária, então a gente já tem trabalhado muito, a gente tem reuniões com o governo, com nossa consultoria de segmentos semanalmente para ver todos os pontos que estão sendo evoluídos na reforma, que a gente tem que adequar, e a gente já vem adequando o módulo. A gente está criando um novo extrator do TAF, que é aquela rotina que a gente roda para levar os dados do financeiro lá para o TAF, para entregar REINF e tudo mais. Normalmente os clientes rodam ali no dia 3, no dia 5 de todo mês, para levar todo o mês anterior, para depois fazer ali a entrega da REINF até o dia 15. Então a gente está criando um novo mecanismo que ele não vai precisar mais rodar um wizard lá no mês, né? Conforme você for movimentando no dia a dia, o novo extrator já vai levando os dados lá para o TAF, e quando você for fazer o fechamento, já vai estar tudo lá.
A gente está criando, nós estamos terminando de criar todo o processo de alçadas aqui no Contas a Pagar para utilizar o mecanismo lá de suprimentos. Ou seja, uma vez você configura o mecanismo de alçadas lá dos suprimentos, as regras e tudo mais, isso já vai poder também ser refletido no Contas a Pagar. E a gente tem uma nova versão de aplicações e empréstimos que a gente está lançando agora também na 2510, que a gente fala que é uma nova modalidade da rotina de aplicação e empréstimo que vai trabalhar em um formato híbrido, que ela vai trabalhar tanto em telas POUI, como é a rotina hoje, mas a inclusão do contrato e mais algumas outras telas, ela passa a trabalhar novamente em MVC, para que a gente tenha todos aqueles recursos de dicionário, que é essa tela que a gente está mostrando agora, os recursos de dicionário na inclusão de um contrato, na alteração do contrato, os gatilhos, os campos de clientes, os campos customizados, as validações, elas voltam a funcionar, coisa que no POUI não funcionava. A gente remodelou toda a tela, não é aquela primeira tela da primeira versão lá de trás, é uma tela nova. Para empréstimos, a gente tem as parcelas vinculadas ali. A gente deixou periodicidade flexível. A gente abriu vários campos para que os valores possam ser informados manualmente, caso às vezes dá algumas diferenças de centavos, tanto no resgate quanto na parcela do empréstimo. Então, a gente está trazendo uma série de novidades aqui para a rotina e que a gente está lançando inicialmente também essa nova versão exclusivamente para 2510. E aí, falando de financeiro, cobrança, eu vou chamar aqui o Rafael para falar um pouco mais dessa parte dessa jornada de cobrança, recorrência, pensando em financeiro. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Rafael. Vou levantar aqui, se não dá licença, que eu vou passar aqui para o Rafael. Obrigado, gente. Bom, obrigado, Luiz. Bom dia, pessoal. Então, para dar sequência aqui, agora a gente vai falar um pouco sobre mais controle, menos inadimplência, né? Como é que a gente pode fazer um processo de revolução na gestão de receitas, né? Seguindo aqui, por que que a gente está trazendo esse tema, né? A gente sabe que esse tema ele é muito relevante, né? Mas nos últimos anos ele vem se tornando cada vez mais relevante. E por quê, né? Porque quando a gente olha aqui para números do mercado, a gente vê uma crescente, né, nessa questão de inadimplência, né? Então, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, esse número tem aumentado, né? Tem uma crescente, né? A gente sabe que isso acontece devido a uma série de impactos aí, principalmente na economia, aumento da inflação, né, aumento da taxa de juros, consequentemente, essa inadimplência acaba aumentando, tá? E aí, em cima disso, a gente vem trazendo soluções, né, para te ajudar nessa automação de processos e redução de inadimplência, né? Então, quando a gente criou a nossa solução, a gente pensou numa solução focada em garantir a saúde financeira da empresa, né? E a gente pegou aqui os 4 pontos principais para que você consiga fazer uma boa gestão e monitoramento de todos esses processos, né? Então, a primeira delas que a gente vai falar aqui é a questão de prevenção e redução de exposição a riscos, né? Então, uma ferramenta muito importante para ter um controle de inadimplência é você conseguir compreender o perfil, comportamento, né, a capacidade financeira daquele seu cliente antes de você fechar qualquer tipo de negociação, né? Então, você vai vender alguma coisa, você precisa saber se aquele cliente para quem você está vendendo, se ele tem a capacidade de arcar ali com aquela responsabilidade daqueles custos, né? Você precisa também ter uma comunicação efetiva, né, ter avisos de vencimento, né, estimular pagamentos antecipados. Tudo isso são ferramentas para que a gente consiga ter uma prevenção e menor redução, né, uma redução de exposição a riscos, tá? Aí, como eu falei também, a comunicação constante e assertiva, né? Então, ter ali avisos de pendência, flexibilidade no momento da negociação ou fazer novos acordos, opções variadas de meio de pagamento, são ferramentas extremamente importantes nessa gestão de inadimplência. A gente também vai falar um pouco sobre incentivo ao modelo de recorrência, né? A recorrência, além de evitar a inadimplência, ela também vai te trazer aí uma série de benefícios, como aumento do LTV, fidelização, previsão de receitas, né? Nós temos aí uma série de benefícios que a gente pode listar aqui falando sobre recorrência. E a gente vai falar também sobre acompanhamento de saúde financeira, né? Mais do que ter as ações para a redução de inadimplência, é importante também acompanhar esses índices ali
mês a mês, semana a semana ou até diariamente, né? Por quê? Porque a gente entendeu aqui, a gente deu uma olhada no mercado, a gente entende que o índice de inadimplência, quando ele começa a atingir de 10 a 15%, ele já pode apresentar um grande risco ao negócio. Então é importante acompanhar todos esses índices aqui com bastante precisão. Tá? E para isso que a gente está trazendo aqui a nossa solução, né? A nossa solução de gestão de receitas, onde dentro dessa solução você tem todas essas ferramentas que vão te ajudar, né? Então, começando aqui pelo nosso gerenciador de carteiras, né? O que que é interessante nesse gerenciador de carteiras? Que você vai poder parametrizar uma determinada carteira, né? É importante ressaltar aqui que essa carteira ela vai estar disponível para que você faça a cobrança de qualquer cliente e para qualquer título financeiro dentro da RP, né? Essa é uma parte bem bacana. Dentro dessa carteira você consegue estipular quais os meios de pagamento que você vai aceitar dentro daquela carteira de cobrança. Então você pode determinar, quero boleto, cartão e Pix, ou só o boleto, ou só o Pix. Dentro dessa carteira, você tem as réguas de cobrança, né? Então, a gente falou bastante sobre comunicação. O interessante é isso, é que na carteira você determina, né, periodicidades de envio dessa notificação para faturas em aberto, né, ou até mesmo faturas vencidas. A gente vai entrar um pouco mais em detalhe ali para falar sobre essa régua de cobrança em breve. Tá? A gente tem também uma visão dos indicadores, né? Então, como a gente falou, precisa acompanhar os indicadores, precisa manter ali o índice de inadimplência sob controle. Então, através desses indicadores, você consegue ver ali o desempenho da sua carteira, né? O número de faturas que você tem associadas, o número de faturas que já foram pagas, o que está vencido há mais de 30, 60, 90 dias, você consegue ter ali toda essa visão da sua carteira. E o importante também é a questão de enquadramento de cliente, né? É importante que você faça ações de cobrança, né? Até mesmo notificações, negociações, baseadas no perfil do cliente, né? Então, quando você tem ali o enquadramento do perfil, é uma ferramenta muito importante também para que você tenha toda essa comunicação assertiva com ele, né? E aqui, entrando um pouco mais de detalhe na régua de cobrança, né? O que é interessante na régua de cobrança? É uma ferramenta muito eficaz para você ter a redução de inadimplência, né? Você tem uma comunicação direta ali com o seu cliente e dentro dessa régua você consegue estipular quais são os vencimentos junto a esse cliente, né? Qual que é o meio de notificação que você vai entrar em contato com o seu cliente, né? Qual que é a periodicidade e frequência que ele vai receber essa notificação. Então, imagina que tem um determinado título, eu vou mandar a cobrança desse título, e caso o cliente atrase, por qualquer motivo que seja, você tem uma régua de cobrança que, dentro de uma frequência e de uma periodicidade, ela vai avisar que aquele título ainda ficou em aberto, né, disponibilizando para o cliente um link de pagamento. Dando sequência aqui também, a gente falou bastante sobre recorrência, né? E o nosso produto, ele traz uma ferramenta muito importante aqui para te ajudar na redução de inadimplência, né? Que é trabalhar em cima de modelos de recorrência, né? Então, eu trouxe aqui os três principais modelos que o nosso produto oferece hoje. Acredito que vocês vão se identificar com eles aqui, né? Primeiro modelo é um modelo de recorrência via assinaturas, né? Então, muito comum hoje em dia, principalmente no mundo digital, plataformas de streaming, onde você tem ali pagamento via cartão de crédito de forma automática. O nosso produto ele tem ferramentas que vão te ajudar a trabalhar nesse modelo de uma maneira totalmente automatizada. A gente tem também um modelo de recorrência que a gente chama de customizado, né? Então, o que que é o customizado? Como o próprio nome diz, cada consumidor ele possui um pacote, preço ou logística diferente, né? Então, por exemplo, se você tem um e-commerce onde você vai ali deixar o cliente montar um carrinho de compras e dentro desse carrinho de compras dar a possibilidade de ele montar uma recorrência para determinados produtos, né? Esse é o modelo de recorrência customizado. E o produto aqui ele vai conseguir te ajudar também. Ou se você trabalha com modelo de combos, né? O modelo de combos é quando você tem um plano padrão e você tem a possibilidade de ir incluindo serviços avulsos ali ao longo de vida, do ciclo de vida, né, dessa assinatura ou desse contrato que foi firmado ali com o cliente.
o produto ele consegue te ajudar e viabilizar o uso de todos esses modelos, tá? E como é que ele faz isso, né? Então, a gente tem aqui todo um ciclo de gestão de receitas, né? Receitas recorrentes, sempre mantendo o cliente no foco, né? E a plataforma, ela te dá todos esses apoios que você precisa. Então, vamos exemplificar aqui. Por exemplo, eu preciso montar uma oferta, né, um plano de venda com uma oferta, onde eu vou ter períodos de promoções ou não, Black Friday. A ferramenta tem toda uma parte de gestão para te apoiar nisso. Eu preciso fazer o processo de cálculo de faturamento. Então, eu tenho um processo de bilhetagem, cálculo de consumo, periodicidade, notificações de vencimento. A plataforma já faz isso automaticamente para você dentro das parametrizações que você montar. Processo de cobrança, comunicação, pagamento. Então, da mesma maneira que eu mostrei ali na gestão da carteira, o processo de recorrência também tem a automação de todo esse processo de cobrança, né? A régua de cobrança e a comunicação de pagamento. E a visão financeira, né? Visão de reconhecimento de receita, visão de previsão de receita, tudo isso a plataforma traz para você. E como é que ela faz isso, né? Então, eu trouxe aqui a nossa visão de gestão de planos recorrentes, né? Como eu falei ali, modelos de oferta. Dentro dessa funcionalidade, você consegue estabelecer ali as periodicidades de recorrência que você quer trabalhar, ciclos diários, semanais, mensais, anuais. Então, você monta ali toda a composição do plano, com a precificação e a forma de cálculo que você vai estabelecer ali para os seus planos recorrentes, né? A parametrização dos meios de pagamento. Então, ali você já consegue determinar se os planos vão ser pagos por cartão, boleto ou Pix. E todo o controle de cálculo e consumo, né? Então, se você trabalha ali em planos baseados em quantidades, planos baseados em preço fixo, planos baseados em faixas de consumo, a gente entende que recorrência também é muito baseada em faixas de consumo. Tudo isso a plataforma pode automatizar para você, né, dentro dos ciclos de cobrança. E conforme eu falei ali dentro da carteira, no modelo de recorrência a gente também tem a régua de cobrança e notificação de pagamento. Então, dentro dessa régua de cobrança, você consegue estipular ali quais são os dias de cobrança para aquele plano recorrente, né? Qual é a data de envio da notificação e qual que é a periodicidade e frequência de envio de notificações no caso de atraso, né? Então, como vocês podem ver aqui embaixo, dentro da imagem, você tem ali a data de envio da notificação e aqui mais para frente, caso o cliente tenha algum tipo de atraso no pagamento, você estipula a partir de quando você começa a cobrar, né? Qual que é a frequência, então, por exemplo, a cada 2 dias, e a periodicidade, pelo tempo aqui, no caso, 30 dias. E aí a plataforma automaticamente vai fazer essa cobrança para você, né? E tendo esse processo de cobrança disparado, como é que é a visão do cliente, né? Então, na visão do cliente, ele vai receber uma notificação totalmente automatizada ali, onde ele vai poder acessar através do e-mail, no computador, no celular, no tablet, no dispositivo que for mais conveniente ali para ele, né? Dentro dessa notificação, vai ter a possibilidade de ter o checkout digital. Dentro desse checkout digital, você pode disponibilizar cartão, Pix e boleto, né? E o interessante aqui é que quando a gente tem a funcionalidade habilitada de cartão de crédito, você tem a possibilidade de armazenar os dados do cartão. Então, acredito que muitos aqui tenham algum tipo de assinatura, principalmente em formatos digitais, né, plataformas de streaming, onde você preenche os dados do seu cartão uma única vez. E nos próximos ciclos de recorrência, esse lançamento é feito automático na sua fatura do cartão. Essa é uma das melhores ferramentas que a gente tem para redução de inadimplência, porque ela evita qualquer tipo de esquecimento, né? Ela garante ali o recebimento através da bandeira do cartão de crédito. Então, é uma excelente ferramenta aí para redução de inadimplência e previsão de receita também, tá? Seguindo aqui na nossa apresentação, a gente falou sobre visão financeira, né? Então, dentro da plataforma, você tem também o acompanhamento de faturas, né? Por ali você consegue acompanhar toda a sua operação e reconhecimento de receitas. Então, você tem esse painel, né, onde você tem uma visão tanto gerencial quanto analítica de todos os seus recebíveis. Você consegue filtrar por periodicidades, né, por
por tipo de carteira, por tipo de recorrência, você tem uma série de critérios ali onde você pode colocar para ter a sua visão financeira, né? Até por situação de fatura. Você consegue ver também toda a parte de detalhamento, então uma visão analítica. Você tem um nível de detalhamento onde você consegue ver qual cliente está relacionado àquele título, quantas notificações foram enviadas para aquele cliente, né, quais são todas as ações que foram tomadas com relação àquele recebido. Então, é uma ferramenta muito importante aí para que você consiga manter a saúde da sua operação e também consiga direcionar, né, caso alguma estratégia não esteja sendo boa, esse painel aqui ele vai te ajudar a direcionar a sua operação. Tá bom? E vamos falar também sobre as integrações nativas com Proteus. Tá? Então, tanto a solução de gestão de carteiras quanto a solução de gestão de receita recorrente, elas têm uma integração nativa com Proteus. Né? Ela vai agilizar o faturamento e reconhecimento das receitas com essas integrações. O produto ele consegue integrar em vários módulos, né? Então, o primeiro deles é o módulo de faturamento, que a gente recomenda para quando o cliente tenha algum tipo de assinatura, um fluxo mais simples de contratação. A integração é diretamente através do módulo de faturamento, né? E, consequentemente, ele já vai integrar também no financeiro para fazer o reconhecimento, previsão de todas essas receitas, né? A gente tem também a integração através do módulo de contratos e, consequentemente, gestão de serviços, né? Então, se você já tem algum tipo de serviço recorrente que você gostaria de cobrar ali via cartão, via Pix, essa integração nativa ela já existe, né? O importante é que ela continue obedecendo todas as regras de contratos, então você não precisa fazer nenhum tipo de alteração no seu modelo de negócio. Tudo isso já está integrado nativamente, você consegue utilizar a solução para te apoiar nesse processo de cobrança, né, e redução de inadimplência. E a gente tem também a integração nativa com a gestão de planos de saúde, né? Então, se você trabalha com planos de saúde, cartões de benefícios, tudo isso também já está integrado nativamente, né? Então, você já tem a solução acoplada ali para te apoiar no dia a dia. Bom, e agora a gente vai falando o que vem por aí, né? A gente já está trabalhando aí já para disponibilizar novas funcionalidades também, junto à próxima release de 26, né? E a gente tem umas novidades bem bacanas aqui para mostrar para vocês. E a primeira delas é ampliação de intermediadores de pagamento, né? Por que que isso é interessante, né? Porque quando a gente fala sobre pagamento via cartão de crédito, a gente precisa ali de um credenciamento junto a uma adquirente de cartão, e é importante você ter várias opções, né? Então, hoje a gente tem algumas, mas a gente vai ampliar daqui para frente, né? A gente pretende colocar ali de forma nativa a Cielo e a GetNet também como intermediador de pagamento. Também a gente vai disponibilizar a funcionalidade de faturas avulsas, né? Então, dentro dessa carteira de cobrança que você tem hoje associada a títulos do Proteus, você vai ter a possibilidade de ter também faturas avulsas associadas a vendas pontuais, né? Então, imagina que você está ali no seu módulo de faturamento, você quer fazer uma determinada venda e quer que automaticamente essa venda já gere um checkout para o cliente pagar, já tem uma regra de cobrança toda automatizada de maneira fluida, né? Você vai ter essa opção também dentro do módulo de faturamento. E a gente também vai trazer aqui o recebimento antecipado, né? O recebimento antecipado também é uma excelente ferramenta para a gestão de inadimplência, porque você tem a garantia da receita através do faturamento mediante pagamento, tá? Então, dando um exemplo aqui, imagino que você tem ali um e-commerce, né? E você está vendendo para pessoa física, por exemplo, produtos eletrônicos. Então, é muito claro ali que nesse momento esse tipo de recebimento antecipado é fundamental para você, porque o cliente vai lá, faz o checkout dele, faz a compra do produto, e aí, após o pagamento do cliente, você vai lá, fatura e faz a entrega, né? E agora, a partir dessa entrega aqui, você vai conseguir fazer isso diretamente no Proteus também, sem depender de nenhuma outra plataforma acoplada, tá bom? E aí aqui um pouco mais de detalhamento, né, de intermediadores de pagamento, porque a nossa plataforma ela tem uma interface bem simples e intuitiva para que você faça essa configuração dos intermediadores. Então imagina que você é credenciado ali com
uma rede, uma GetNet ou Cielo, dentro da própria plataforma ali, de uma maneira muito simples, você consegue fazer esse onboarding. Então, você pega as suas informações de credenciamento, preenche o formulário da plataforma e aí você já consegue trabalhar de uma maneira muito fluida. Tá bom? E a gente tem também aqui para falar um pouco mais sobre o recebimento antecipado e os pagamentos digitais, né? Então, essas funcionalidades que a gente está trazendo aí vai trazer uma experiência diferenciada, né? Possibilitando que qualquer tipo de pedido que entre ali no faturamento, você ofereça a forma de pagamento no formato digital ali, conforme a gente mostrou da plataforma, e também o recebimento antecipado, né, que o faturamento sempre depende desse pagamento, e é uma ferramenta muito importante aí para a redução de inadimplência. Bom, pessoal, acho que com relação a esse assunto, seria isso, né, que a gente está trazendo para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui no chat. Fiquem à vontade também para entrar em contato aqui com a gente, tá, para falar sobre essa solução. E agora eu vou passar a palavra aqui para o Ronaldo, né? O Ronaldo vai trazer para a gente agora as informações, né, e novidades sobre a parte da gestão contábil. Bom, pessoal, muito obrigado. Valeu, Rafael. Bom dia, pessoal. Eu sou o Ronaldo Tapia, trabalho aqui com o pessoal da controladoria, aqui no Back-Office Proteus. E eu vou estar apresentando um pouquinho aqui as evoluções, o que a gente está trazendo de novidades aqui, tanto no Release 24, que lançou, como no Release 25, que a gente vai liberar agora em outubro. Desculpa. Vamos falando um pouquinho da primeira evolução que a gente teve, que se chama rateio por evento. O rateio por evento é uma evolução do que a gente já tinha no sistema, que é o rateio offline. A diferença aqui é que a gente consegue ter uma visão maior desse rateio e a gente consegue distribuir esses valores entre múltiplas contas. Então, o rateio por evento, ele permite que você consiga ratear as contas entre diferentes origens e diferentes destinos. Isso permite que o cliente consiga evoluir e ter uma distribuição mais simples dos rateios. A gente consegue importar, por exemplo, você pode definir uma regra, você pode definir um arquivo CSV com toda a regra de rateio da empresa, e você consegue importar essa regra, trazendo ela completamente pronta aqui para você poder executar depois no rateio. Então, isso daqui ele te dá uma visão mais clara dos rateios. Você consegue criar regras de deparo, por exemplo, você consegue definir se for uma determinada conta, você pode transferir esse rateio para uma outra conta, para um outro centro de custo. Então, aqui você tem diferentes formas de você definir e distribuir esse rateio. Tá? Esse rateio ele também teve uma evolução que agora você consegue executar ele de forma, a gente fala aqui em segundo plano, né? Então você consegue, quando você for executar o rateio, a gente disponibilizou uma nova feature que você consegue executar esse rateio e não deixar a tela travada. Então consegue reaproveitar esse processamento e deixar isso tudo em segundo plano. Então ele é uma evolução do rateio offline que a gente já tinha, só que ele tem mais essa visão de você poder distribuir as contas de N contas para N origens. Tá? Falando aqui um pouquinho também de correção automática de saldos. Essa etapa ela é uma evolução do que a gente já tinha, que é a correção de saldos contábeis. A diferença aqui é que a gente consegue deixar o sistema fazer essa correção de forma inteligente. Então, você vai lá e configura o schedule, o configurador, e você deixa o sistema validar e verificar se existe alguma divergência de saldo entre as contas contábeis, entre todas as entidades contábeis, na verdade. Então, se o sistema validar que existe alguma diferença de saldo, a própria rotina já faz isso automaticamente. Ela vai lá, verifica o que está errado e faz essa correção de forma automática. Tá? Então, é sem interferência manual aqui. Então, isso aqui te dá muito mais autonomia. Ela tem uma inteligência por trás que, em vez dela reprocessar todas as contas contábeis, ela vai reprocessar somente as contas que estão com divergência. Então, você tem um ganho de performance muito maior do que a rotina que a gente tinha antigamente, que era a rotina de reprocessamento de saldos contábeis. E você tem muito mais agilidade. Então, assim que você configura o schedule, você deixa essa correção sempre rodando de forma automática. Quando você for tirar qualquer relatório de razão, de balancete, isso aqui sempre vai estar corrigido
e você vai ter uma visão mais clara dos saldos da sua empresa. Falando aqui um pouquinho também de fechamento contábil. O fechamento contábil foi uma rotina que a gente liberou agora no início de janeiro, tá? A partir da 23/10 você já consegue acessar o fechamento contábil. E qual que é a ideia aqui? A ideia é que a gente criasse uma rotina que ela fosse tipo uma jornada com todas as etapas que o cliente precisa percorrer para fazer o fechamento contábil da empresa. Então, a primeira rotina que a gente está vendo aqui é a parte de conferência de movimentações. Então, nessa conferência, aqui o cliente pode configurar quais são os módulos que integram a contabilidade. Então, por padrão, a gente liberou alguns módulos que fazem parte do financeiro, faturamento, compras e estoque. Então, esses 4 módulos têm vários processos dentro deles e todos eles já estão integrados aqui dentro do fechamento contábil. Nessa visão aqui, você consegue identificar tudo que já foi integrado com a contabilidade, o que falta integrar e o que é desprezado. Então, imagina assim, você emitiu uma nota, essa nota gerou um financeiro, se ela for contabilizada online, isso daqui já vai vir para esse dashboard, aparecendo ali em azulzinho, que é tudo que já foi integrado com a contabilidade. O que não foi integrado ainda vai ficar listado como laranja, e o que a gente fala que é desprezado é algum registro que você tem algum lançamento padronizado que atende essa regra, só que ela não vai ser contabilizada mesmo, tá? A regra de LP faz com que esse registro não seja contabilizado. Então, a gente só marca ele como desprezado para a gente saber que ele não está pendente de integração. Tudo que tá, tudo que falta integrar com a contabilidade, você consegue validar o analítico desses dados através do botãozinho que ver pendências. Então, ele te mostra ali todos os detalhes da movimentação, a filial, a data, o número da nota, a série, o cliente, todas as informações aparecem aqui em tela para você verificar e entender quais são os registros que faltam integrar. E, além disso, a gente tem um alerta inteligente que a gente chama, que é esse botão sinalizar áreas com pendências. Então, aqui você consegue informar para algum cadastro que a gente fez previamente, informando quem que é o analista, quem que é a pessoa responsável de cada processo da empresa. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que é responsável pelo contas a receber, uma pelo contas a pagar, uma pela movimentação bancária da empresa. Então, você define quem são os responsáveis por essas áreas e quando você está fazendo o fechamento, nesse momento de conferência, se existir algum registro que está pendente de integração, você consegue enviar um e-mail diretamente aqui para essa tela, informando que a gente está fazendo esse fechamento e que existem registros que são pendentes de integração com contabilidade. Dentro do fechamento contábil, a gente tem a etapa de conciliação. Então, o conciliador, a gente entende que ele é uma etapa do fechamento contábil, a gente sabe que ele é um processo de fechamento, mas a gente não colocou ele como obrigatório dentro do fechamento contábil. Então, como o Luiz falou, o conciliador back-office ele já é uma ferramenta nativa, tem vários processos, vários módulos que se integram com ele. Então, aqui na contabilidade, a gente tem 22 regras padrões que a gente liberou para os clientes utilizarem, todas elas com alguma origem referente a alguma área do RP, por exemplo, contas a receber, contas a pagar, pedidos de venda, nota fiscal de saída, todas elas fazendo referência com a contabilidade. Essas regras padrões são sugestões de contabilização, que o cliente pode se basear nelas para começar a inicializar esse processo de conciliação. Então, aqui a gente sempre aparece na esquerda aqui qual é a origem do registro e na direita o destino, no caso, o lançamento contábil, que seria CT2. Aqui o sistema já faz uma busca e ele já faz os matches de forma automática. Então, a gente tem uma regra por trás aqui do sistema que ele valida qual que é a origem, qual que é o destino do lançamento, cruza esses dados e já mostra em tela para você todos esses matches prontos, fazendo parzinho e mostrando qual que condiz com cada um deles, tá? Isso aqui a gente tem muito mais rastreabilidade, então a gente consegue acompanhar exatamente qual que é a origem do lançamento. E, na verdade, isso não para por aqui. O conciliador ele tem uma rotina no menu que se chama Setup de conciliação. Aqui o cliente consegue configurar, copiar essas regras. Então, o Luiz até comentou que agora em julho vai ser liberada a cópia das configurações do financeiro também. Tanto no financeiro, a parte contábil já existe, então o cliente consegue ir lá e copiar essa regra, mudar um campo, alterar um filtro, mudar a regra que a gente utiliza para fazer um match desses registros. Então, o conciliador ele é muito abrangente, você consegue utilizar tabelas customizadas, campos customizados. A ideia é que você consiga aqui conciliar não só a parte contábil e financeira, como todo o ERP. Tá?
Seguindo aqui no fechamento contábil, a quarta etapa que a gente chama aqui, que seria a etapa de verificar saldos. Essa etapa é uma evolução. Isso aqui faz parte também daquele primeiro slide que eu falei, que era referente à correção automática de saldos. Essa etapa de verificar saldos no fechamento é exatamente aquela etapa, só que é uma visualização em tela. Então, aqui você tem a opção de visualizar todos os saldos contábeis em tela e fazer essa correção em tela, ou você pode automatizar isso, schedular e deixar aquele processo rodando automaticamente. Essa parte em tela, a vantagem dela é que você consegue ver exatamente quais são as divergências das contas. Então, ali nesse slide, ele aparece ali qual que é a filial, qual a data, qual que é a conta e qual que é a divergência que você tem nessa conta. Essa atualização, ela é uma evolução do que a gente tinha antes, que é a correção, que é o reprocessamento de saldos. Só que aqui, em vez de ele reprocessar todas as contas de todo o período que você está analisando, ele vai reprocessar somente o dia, no caso ali o dia 5 do 3 que apareceu, somente daquela conta. Então, isso daqui ele te dá muito mais performance na execução da correção desses saldos, tá? Então, você tem essas duas maneiras. Ou você pode fazer a correção de saldos via fechamento contábil, essa nova rotina que a gente liberou, ou você pode schedular ela e aí deixar ela fazer esse processo de correção automática inteligente, que a gente chama, que ele faz todo o processo de atualização por trás, né, no segundo plano. E a quinta etapa que a gente tem aqui do fechamento é a etapa de bloqueio do calendário. Então, depois que você fez, então o fechamento contábil é toda uma jornada. Então, primeiro você verifica tudo que já foi integrado com contabilidade, o que já foi contabilizado, faz essa conferência das movimentações. Depois que a gente integrou esses dados, você pode fazer a conciliação desses registros. Então, você faz um match, né? Você compara o que você tem na origem com o destino e concilia esses dados. A quarta etapa seria a etapa de verificação de saldos, que a gente falou agora há pouco. E a quinta etapa é o quê? Seria bloquear o calendário. Então, aqui você pode bloquear o calendário tanto por processo, então, para todos os processos que a gente tem configurado no fechamento, você pode escolher algum deles e fazer esse fechamento individual, ou você pode bloquear o calendário todo. Você seleciona o mês que você está fazendo o fechamento, e você pode bloquear esse calendário para que você não tenha mais nenhuma pessoa inserindo alguma movimentação no RP que pode interferir nesse fechamento que você acabou de realizar aqui no caso, sabe? E falando um pouquinho aqui do que vem por aqui, né? Do que a gente tem programado aqui para os nossos próximos roadmaps. Então, a gente tem várias evoluções no conciliador. O Felipe até comentou que a gente tem algumas melhorias que o conciliador ele está em constante evolução. A próxima que a gente vai liberar, provavelmente aqui também nesse mês, é a parte de visão dos saldos contábeis. Então, no conciliador agora a gente já tem duas abas quando você abre a conciliação, que são as abas de dados da conciliação e os dados não encontrados. Agora vai ter uma terceira aba, que se chama saldo das contas contábeis. Isso daqui é como se fosse uma evolução, é um balancete contábil. Então, aqui você consegue verificar, de acordo com o filtro que você com o conciliador, você consegue verificar o saldo anterior, o saldo do movimento de débito e crédito e o saldo atual das contas contábeis que estão filtradas no conciliador. Então, ele te dá uma visão mais clara, justamente sem você ter que sair da tela de conciliação ou da tela de fechamento, você consegue já verificar todos os saldos das contas contábeis diretamente no conciliador. Falando um pouquinho também da Gesplan, então, hoje o RP, muitas partes do RP, inclusive toda a contabilidade, já tem uma integração nativa com a Gesplan. Então, a Gesplan já vai conseguir montar todos os indicadores contábeis. Então, isso daqui vai oferecer uma visão mais clara, uma parte gerencial muito mais conectada para toda a gestão da empresa. Então, qualquer indicador contábil vai ser possível montar dentro da Gesplan e dar uma visão mais clara, mais definitiva para toda a parte de gestão da empresa, né? Ter uma visão mais clara do que está acontecendo, algum relatório, alguma informação mais específica, né? E da reforma tributária, assim como todos os colegas aqui falaram, né, a reforma tributária é um item que está com bastante demanda, não só para TOTS, como para todos os ERPs, e a gente está com bastante adequações para atender todas as novas legislações. O conciliador também vai ter bastante alteração para conseguir atender os novos tributos, CBS, IBS, que vão surgir durante a reforma, e tem vários outros temas aí que a gente está trabalhando para conseguir atender e liberar aí nos próximos releases, tá? Tanto da 2610 como dos releases que estão para frente. E é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Tem o pessoal aqui ajudando nas respostas. Eu acho que o Everton agora vai... Everton, você está por aqui?
Oi, bom dia. Tô sim. Agora a gente vai precisar que todos os participantes aqui respondam e participem do nosso sorteio, né? A gente vai estar sorteando aqui agora ao vivo um kit da Semana Proteus, que compõe uma camiseta e o copo térmico, e o segundo ganhador vai ser o moletom da Onça Preta. Deixa eu só enviar o link aqui também para facilitar. Mandei o link aqui no chat para vocês poderem participar. Eu vou estar acompanhando aqui. Eu vou cronometrar aqui 5 minutinhos e depois disso eu fecho o Forms e rodo o sorteio aqui. Beleza? Felipe, vocês estão vendo aqui a minha tela? Estamos. Beleza, já colei todos os e-mails que responderam e agora eu vou rodar o primeiro, que é a do kit. Vamos lá. Então, o primeiro que ganhou o kit da Semana Proteus foi o Carlos Francisque20@gmail. A gente vai entrar em contato até o final da semana que vem para pegar os dados para o envio dos brindes, beleza? Agora eu vou sortear de novo outro e-mail, que agora é o moletom. claudio.62310@gmail. Então, pessoal, obrigado pela participação aqui. Parabéns pelo sorteio aqui. A gente agradece muito aí a participação de vocês e a gente se vê nos próximos eventos aí, tá bom? Obrigado a todos, pessoal. Bom dia, até mais.